Bom, eu escolhi falar então sobre o regime do Simples Nacional, na qual eu vou trazer algumas características, vantagens e como optar na prática pela escolha desse regime. Começando então a explicação sobre o que é o regime do Simples Nacional. Ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas e empresas de pequeno porte. Ele é previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Ele abrange a participação de todos os entes federais, como União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, para ingressar, né, o microempresário ou o empresário de pequeno porte que deseja optar por esse regime, ele tende a cumprir algumas condições estabelecidas na lei complementar para poder ingressar no Simples Nacional, né? Bom, ele precisa então enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos legais previstos em lei e formalizar a opção pelo Simples Nacional. Por ser um regime tributário com diversas vantagens, muitas empresas desejam optar pelo Simples Nacional. Porém, como falei antes, tem alguns requisitos que devem ser cumpridos, sendo eles assim: o primeiro requisito estabelecido em lei, que a empresa que não pode faturar mais que 4,8 milhões por ano. Não pode possuir débitos com o INSS. A empresa deve estar regular nos cadastros fiscais. Não podem exercer atividades com serviços financeiros. A empresa não pode ter sócios no exterior. A empresa também não pode possuir capital em órgãos públicos. A empresa não pode ser constituída sobre sociedade de ações. Ela não pode ser cooperativa e não pode ser filial ou não pode ter filial ou recursal no exterior. Então, trazendo um pouco de suas vantagens, uma das grandes vantagens que fazem os microempresários optar pelo Simples Nacional é a menor tributação, ou seja, acontece uma redução de 8 tributos. Essa redução é bastante significativa, então auxilia bastante os empresários, né, a optarem por isso, né. O pagamento de impostos, ele pode ser feito de maneira digital, ao gerar o DAS, sem a necessidade de contratar um contador, ou seja, o empresário pode acessar o site do Simples Nacional e, ao gerar a sua tributação para pagar, ele não vai haver a necessidade de ter um gasto extra com o contador. Também uma das vantagens desse regime é que ele possui maior facilidade, né? Diminuição da burocracia, porque ele é feito de forma totalmente digital, então ele se torna mais acessível aos empresários, né? E ele tem certificação de digital, que alguns municípios exigem essa certificação. A vantagem dele é que também tem proteção e cadastro. As empresas são protegidas por leis em alguns aspectos e não é necessário ter um cadastro diferente para cada instância. O único elemento que identifica que a empresa é portadora do Simples Nacional é o CNPJ dessa empresa, que vai estar cadastrado lá no site. Falando um pouco então das suas características, né? Ele é facultativo, ele é irretratável para todo o ano calendário
E ele, como eu disse anteriormente, uma de suas vantagens é a menor tributação. Consequentemente, ele abrange 8 tributos em apenas um só. Ao empresário ir pagar, solicitar seu comprovante de pagamento, né, no caso, boleto de pagamento dos impostos, vão abranger 8 impostos para ele pagar, né, em apenas um documento, com uma super redução, né? Então, os impostos são os impostos de Programa de Integração Nacional Social, o imposto de contribuição destinado à Previdência, o imposto sobre produtos industriais, o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, o imposto sobre os serviços, o imposto